Você já parou para pensar como a humanidade foi se afastando de Deus? É uma história fascinante e ao mesmo tempo perturbadora que nos faz refletir sobre nossa própria natureza. No início, quando Deus criou o homem e a mulher, havia uma conexão pura e direta com o Criador. Mas aos poucos, geração após geração, as pessoas começaram a se desviar do caminho. O pecado foi se infiltrando em cada aspecto da vida humana, como um veneno silencioso que contamina tudo que toca. As pessoas começaram a viver segundo seus próprios desejos, ignorando completamente os princípios divinos. A violência aumentou, a ganância tomou conta dos corações, e a maldade se multiplicou de maneiras inimagináveis. Era como se uma escuridão estivesse tomando conta da terra. Mas algo ainda mais extraordinário aconteceu. A Bíblia nos conta que os filhos de Deus, alguns acreditam que eram anjos, outros que eram os descendentes de Sete, começaram a se casar com as filhas dos homens. Dessa união improvável, nasceram seres diferentes de tudo que já existiu. Os Nefilins, gigantes que eram poderosos e famosos naqueles tempos antigos. Imagine só como deve ter sido aquela época. Uma era onde criaturas gigantescas caminhavam pela terra, onde o sobrenatural e o natural se misturavam de formas que hoje mal podemos compreender. Mas essa não era uma época de maravilhas. Era um tempo de grande corrupção moral e espiritual. A situação ficou tão grave que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem tinha se multiplicado. Cada pensamento do coração humano era continuamente mau. Foi então que ele tomou uma decisão drástica: anunciar o fim daquela geração corrompida. É interessante notar como essa história antiga ainda ressoa com nossa realidade atual. Quando olhamos ao nosso redor, não vemos também sinais de um afastamento de Deus? A tecnologia avança, mas os corações continuam se endurecendo. A riqueza aumenta, mas a compaixão diminui. Mas há esperança. Assim como naquela época Deus encontrou em Noé um homem justo, hoje ele continua procurando pessoas que queiram viver segundo sua vontade. A questão é: estamos dispostos a nadar contra a corrente da corrupção moral de nosso tempo? Esta história nos ensina que o afastamento de Deus nunca termina bem, mas também nos mostra que sempre há uma chance de retorno, sempre há uma possibilidade de recomeço. O importante é reconhecer os sinais e fazer a escolha certa antes que seja tarde demais. A história da humanidade é um ciclo constante de afastamento e retorno a Deus. E você? De que lado dessa história quer estar?